Olá pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje um vidinho aí pra gente trocar ideia um pouquinho sobre fonte, né? Tô aqui com um projeto que a gente havia comentado no vídeo anterior sobre uma fonte de bancada, né? Uma fonte estabilizada com saída MOSFET. E os amigos ali perguntaram, né? Teve um amigo que perguntou assim: Leonel, eu tenho uma fonte, né, estabilizada, porém o transistor de saída é o 2N3055, eu posso colocar MOSFET? Infelizmente não, tá? Porque o circuito em si, né, a topologia do circuito, ela não admite uma troca assim de um tipo de componente para outro assim, porque eles têm muita diferença, né? O bipolar, por exemplo, ele trabalha com 0,6 volts na base, né? Esse daqui que é MOSFET, ele já trabalha com 4 volts e meio no gate, né? Então ele já trabalha com uma tensão mais alta. Não tem como eu colocar o MOSFET direto lá, então não vai funcionar de acordo com a especificação do fabricante. Pode ser que ele auto oscila e ele entra em condução sozinho, né? Porque o gate do transistor MOSFET é bem mais sensível, a impedância dele é muito alta, é acima dos mega ohms, né? Então assim, o circuito para trabalhar com MOSFET é totalmente diferente do circuito para trabalhar com bipolar. Aqui eu já construí uma plaquinha, tá pessoal? Tá? É um circuitinho semelhante a esse. Tá aqui, né? Eu coloquei uns terminalzinhos aqui, pessoal, ó, para ficar bem bonitinho. As saídas dos transistores, né? Em vez de resistores, no vídeo passado eu estava utilizando resistores, né? Aí aqui eu já estou utilizando pedaços de fio como resistores, né? 10 centímetros de fio, 4 milímetros, tá pessoal? Cada jumper desse aqui tem 4 milímetros a espessura do fio. Então aqui eu já fiz uma plaquinha bem bonitinha. Então aqui os terminais de saída, né? Que sai do transistor, vem para cá. Aqui são os gates, tá? Que passa aqui nos resistores de 100 ohms. Aqui é um capacitorzinho de filtro, né? Da entrada de alimentação do circuito, tá? Aqui ó, é a entrada de alimentação, tá? Então aqui ele vai alimentar os gates, vai alimentar a etapa de controle, o amplificador de erro, né? Então essa etapa aqui que vem para alimentar aqui o amplificador de erro tem capacitor cerâmico, tá? Em paralelo aqui com o capacitor eletrolítico, eu coloquei capacitor cerâmico também para dar uma filtrada, né? Nesse circuitinho eu coloquei um LED, né? Um LED azul, trimpotezinho aí de 5K, o Zener é de 5 volts, né? Tá bem legal, aí tá bem compacto. Pessoal, também montei outras placas, ó. Essa daqui eu já montei já com o banco de capacitor na mesma placa. Coloquei um capacitor de 1000 micro na saída, né? Bem bacaninha. Eu fiz uma outra, pessoal. Um amigo ali mandou uma mensagem, né, nos comentários do vídeo. E eu fiz essa outra plaquinha. Coloquei aqui o capacitor em paralelo com o Zener, né? Uma sugestão do amigo ali. Para testar a estabilidade dela, também ficou bem legal. O que eu notei, pessoal, é que eu coloquei um cerâmico na saída e eu havia colocado em paralelo com o trimpote, tá? Em paralelo aqui, ó, com essa etapa aqui do ajuste, daqui para cá, um capacitor de 100 nano. E quando eu coloquei carga, coloquei 10 amperes de carga, o amplificador de erro ele atuou de uma maneira que ele acrescentou na tensão de saída 0,2, então de 13,8 foi para 14, né? Eu achei um pouco estranho, né? Mas devido à capacitância aqui do capacitorzinho cerâmico, ele acabou gerando uma certa carga, né? Uma queda de tensão, e aí o amplificador de erro ele repôs esses 0,2 volts no gate, acabou subindo a tensão. Eu até vou fazer um teste futuramente, vou compartilhar com vocês, tá? Esse não é o vídeo de conclusão, porque eu ainda estou esperando o gabinete chegar, tá? Eu já estou atrás providenciando um gabinetinho para montar essa fonte, mas esse vídeo é mais para bater papo, né? Trocar uma ideia com vocês aí a respeito da fonte, né? Como é que tá ficando. Então eu vou testar um outro capacitor, um outro valor de capacitância aqui, para de repente eu conseguir manter
a tensão de saída. Aqui em plena carga, pessoal, deixa eu tirar essa plaquinha aqui. Em plena carga, ó, deixa eu ligar a fonte. Não vai dar, né? Liguei. Aqui tem um cooler para ajudar a refrigeração, tem um banco de capacitor. A, ó, sem carga, 13,84. Fixar aqui bem certinho. Com 9 amperes, 13,76. Vamos por 10 amperes. Amperes, 13,7. Aí eu vou tirar aqui, ó, 13,8 com 10 amperes, ó, 11, né? 13,7, então quer dizer, caiu 0,1. O amplificador de erro tá muito bom. Eu tô para dizer que esse 0,1 é perda no fio, né? Perdas no fio. A plaquinha ficou muito estável, que eu tô com 3 IRFP 260N, transistores MOSFET. Tô com uma ponte retificadora KBPC 5010, 4 capacitores aqui de 5.000 micro, tá? Aqui era um capacitorzinho que eu tinha, né, só para fazer esse banco aqui, para dar uma melhorada no ripple, tá? E o transformador 25 mais 25 por 10 amperes, tá? Aqui eu tenho um multímetro ligado, pessoal, lá, ó. Tá vendo aquela ponta de prova? Tá conectada aqui, ó. Tá vendo o fio aqui, ó, tá ligado na ponta de prova, né, do osciloscópio, ó. A ponta azul, tá? Tá medindo aqui a entrada. A ponta de prova amarela aqui, ó, tá? Tá medindo a saída, tá? Então não tem ripple, ó. Eu vou pôr carga aqui, tá, pessoal, ó. 11 amperes, ó. Tá vendo o azul? O azul é o retificador, tá? É lá na ponte de diodo, antes dos capacitores, tá? Tá vendo? Ó, vem da ponte de diodo e vai pro capacitor, tá? Então na ponte de diodo, ó, quando eu tô em plena carga, aqui é plena carga, tá, pessoal? 11 amperes. Eu tenho sim aqui uma onda, porém, olha a saída, a linha amarela, tá? O sinal amarelo aqui, ó, não tem o ripple, tá joia? Então mostra aí que a filtragem tá legal, que eu coloquei capacitores cerâmicos também, né, para dar uma ajuda aí. Então eu não tenho ripple na saída, tá? A estabilidade dela ficou muito boa, né? Essa fonte aqui, ó, tem um Zener de 5 volts, 5,1, tá? Aqui eu utilizo um 547 no amplificador de erro, os 3 transistores, né? Aqui ó, os resistores que são do source, né? Dos terminais de source, resistores equalizadores, aqui é 0.10R, né? 0,10R por 10 watts. Aqui no vídeo anterior eu coloquei 0.22R em paralelo com 0.22, então aqui eu tenho 0.11R, 5 watts, mais 5 watts eu tenho 10 watts, tá? Agora já mais adiantado eu já coloquei jumpers de fio, tá? Aqui eu tenho 0.10 ohms, né? 0,1 ohms, tá? E a espessura do fio, 4 milímetros, eu devo ter aqui 15 watts em cada jumper, né? Então eu vou trabalhar com uma margem muito boa, né? Evitando queda de tensão. Quanto mais baixa a potência daqueles resistores ali, resistores equalizadores, maior a queda de tensão aqui. A função deles é dividir a corrente por igual em cada transistor, tá? Então tem que ter esse resistor sim. Se você jampear, pode ser que um transistor esquenta mais que o outro, então não é legal, tá? Tem que pôr um resistor em cada source, né? Cada terminal de saída aqui. Se você não dispor dos resistores, fios de 4 milímetros por 10 centímetros, tá? 4 milímetros de diâmetro por 10 centímetros de comprimento. Fica show de bola, serve de resistor, fica bacana. Banco de capacitor. E aqui o transformador, pessoal, 25 mais 25 por 10 amperes, ó. Eu tenho aqui a ponta de prova azul, tá aqui no retificador, e eu também tenho, ó lá, tá vendo essa garrinha vermelha lá no multímetro?
30 volts. Pessoal, fiz um teste com este transformador, porém a tensão de saída 18 volts AC. Ele me deu aí 24, 25 volts DC após o retificador e a filtragem. Não ficou legal, viu, pessoal? Caiu um pouco a tensão. Acabou que em plena carga com 10 amperes, né, a tensão caiu para 12, né, 13.2, 12.9, né? Eu não gostei. Então o que eu percebi? Essa topologia com o transistor MOSFET, esse projeto aqui, você tem que trabalhar com uma tensão aqui no mínimo 22 volts, tá? 20 volts, 22, para ter uma margem boa. Aqui, pessoal, ó, o multímetro ele tá no retificador, tá? Então eu vou pôr plena carga para a gente ver para quanto que cai. Ó, 10 amperes cai para 22, né? Tá vendo? Então, ó, sem carga, desliguei, 30 volts em plena carga, 10 amperes caiu para 22, então cai 8 volts. Tá? Então tem uma queda de tensão de 8 volts aí em plena carga, em 10 amperes. Lógico, o limite desse transformador é 10, tá, pessoal? Mas se você pôr um transformador de 30, vai funcionar, vai segurar 30 amperes aqui. Detalhe, tá? 30 amperes eu aconselho pelo menos mais 2 transistores aqui. Tem que ficar pelo menos 5, tá? Ô, Leonel, mas eu puxei o datasheet do IRFP 260N e no datasheet fala 50 amperes cada um, né? Então tá sobrando. Pessoal, datasheet, tem um comentário legal, um amigo perguntou pra mim nos comentários do vídeo anterior. Leonel, mas no datasheet aí fala que a corrente é bem mais alta. Pessoal, datasheet fala sobre temperatura ambiente, tá? Então 50 amperes a 25 graus, mas aqui ele não trabalha a 25 graus, não tem como, porque ele está com 30 volts em cima dos drenos, né, para estabilizar em 13,8. Então você tira 13,8 de 30, o que sobrar está em cima do transistor, isso gera calor. Aí o que você faz? Você pega a conta, né? Vamos fazer uma continha rápida aí, ó, né? Vamos lá aqui a calculadora, né? Eu tenho aqui 30 volts. Tá, pessoal? 30 volts menos 13,8 é igual 16 volts. Aí você pega 16 volts, né, e divide 10 amperes por 3. Então vai dar 3,33. Vamos colocar 3,35, tá? Então 16, né? 16 volts. Joia. Agora eu vou achar a potência. 16 vezes 3,35, como eu havia comentado, é igual. Eu tenho 54 watts em cada transistor, né? Aí você multiplica por 3 vezes 3. Eu tenho 162 watts de dissipação de calor. Então, se você pegar o datasheet, se você vai ver a potência, aí você vai falar, realmente, Leonel, aí já mudou a conversa. Pessoal, corrente a 25 graus, tensão e temperatura ideal, tá? Se você pegar aqui uma tensão alta que está aqui e trabalhar com um pouco transistor, o calor gerado é muito grande, tá? E aí pode ser que entre em curto ou o transistor abra, né? Ah, Leonel, mas 30 volts não é perigoso, né? Não, a gente aqui, na hora que for fazer o próximo vídeo, né, da conclusão, colocando num gabinete, aí eu vou colocar aquele sistema de proteção contra a sobretensão, né? Eu vou colocar mais filtragem, tanto na entrada AC, quanto na saída DC, né? Vai ter alguns capacitores ali também na ponte de diodo, né? Então a gente vai dar uma melhorada ainda na filtragem, né? Vai ficar bem legal. Vamos fazer a ventilação ficar automática, porque aqui, ó, o ventilador tá ligado direto. Eu coloquei ele na saída 13,8, só para não deixar esquentar demais aqui o transistor. Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração alguns itens, né, na hora de elaborar uma fonte. Tá joia, pessoal? Mas
ficou bem legal. Uma coisa, né? Aí, Leonel, então você vai ficar com esse transformador parado? Não, pessoal. Finalizando esse projeto aqui, tá? Finalizando este projeto aqui, né? Que é algo que o pessoal vinha pedindo há muito tempo, né, Leonel? Eu queria uma fonte com saída MOSFET, porque os transistor MOSFET, eles têm uma característica diferente do bipolar. Realmente, a resistência interna do transistor MOSFET é muito baixa, mas muito baixa mesmo. Então o rendimento dele é bem elevado, né? Tanto que ele segura a bronca mesmo, tá, pessoal? Eu cheguei aqui a fazer testes até acima, né? Até acima aqui de 10 amperes, ó. Vou colocar só um pouquinho, tá, pessoal? Não vou abusar muito, não. Ó, 14 amperes, ó, 13.7 com 14, tá? O meu transformador é de 10, tá? Ó, tá 11 aqui, tá segurando a bronca. Então, assim, o transistor realmente ele segura bem a bronca, tá? Diferente dos bipolar, que já tem um limite um pouquinho diferente, esses aqui são um pouquinho mais robustos. Só que muda completamente o circuito. O que eu vou fazer, pessoal? Finalizando esse projeto aqui dessa fonte com saída MOSFET, eu vou procurar, pessoal, vou pesquisar bastante diagrama, né? Eu vou montar os protótipos. Quem acompanha nosso canal viu que eu montei esse projeto na protoboard, testei para depois estar compartilhando com vocês. Porque eu acho que o legal do projeto é compartilhar já, né, em funcionamento. De nada ia adiantar eu fazer um diagrama que eu peguei da internet e compartilhar aqui se não der certo, né? Então montei, testei, gravei aqui para vocês. Então esse funciona, legal, né? Finalizando esse, eu vou atrás de um diagrama, eu vou montar na protoboard, eu vou testar aqui na bancada com carga, com multímetro, tudo certinho, né? Uma fonte que controle a tensão, que regule a tensão pelo negativo, né? A Skeletron, quem acompanha nosso canal viu as fontes que Electron ela estabiliza a tensão de saída nos bornes, né? Regulando o negativo. E o que acontece? Eu regulando pelo negativo, eu consigo trabalhar com uma tensão no banco de capacitor bem mais baixa, né? Não preciso trabalhar com 30 volts, eu posso trabalhar com 25, com 22, com 24, né? Então, aí eu posso aproveitar esse transformador. Tá? Aqui é um transformador bom, pessoal. Ó, é fio de cobre mesmo, não é fio de alumínio, né? Tem uma capacidade muito boa aqui, ó, de corrente. Então eu não vou perder ele, não. Eu vou procurar um projeto que se enquadra à especificação desse transformador. Vou montar no protoboard, vou testar, vou gravar, vou compartilhar com vocês. De repente você tem um transformador desse parado na sua casa e aí dá para utilizar. Leonel, eu tenho um transformador lá que é 12 mais 12, Leonel. Que pena, né? Eu queria um transformador que fosse aí de 25 mais 25. O que dá para você fazer? Você pode pegar um transformador de 12 mais 12, você desliga o tap central dele, utiliza os dois extremos com uma ponte dessa, né? Você consegue 12 mais 12, você totaliza 24. Tá? Vezes raiz de 2, você vai ter assim os 30, 32 volts aí. Dá para utilizar esse projeto. Olha, né, mas aqui você está utilizando também, né? Não, esse daqui, pessoal, ó, eu fiz uma ligação diferente. Eu vou pegar aqui uma ponte dessa para mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vocês vão notar que o negativo dela não tá ligado, tá? Aqui eu estou utilizando, ó, o AC, né, lá. Vocês vão notar lá, a saída tá no terminal positivo aqui. E aqui entrou no terminal AC e aqui também no AC os extremos, que é como se eu estivesse utilizando dois diodos, tá? Um retificador de onda completa. Porém o negativo, pessoal, o negativo ele tá direto, ó. O fio preto aqui, ó, ele tá aterrado diretamente, tá? Então eu só estou utilizando 25 e 25 vezes raiz de 2 vai dar 32, né? Considerando um transformador real, diferente do ideal, ele tem uma perda, então eu tenho 30 volts, tá? Joia, tá? Então se você tem um transformador na sua casa, tá? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho um aqui, pessoal, tá? Eu tenho um aqui menorzinho, tá? Esse daqui já é limitado, ó, já é de 1 ampere. Aqui, pessoal, ó, eu tenho um transformador, Leonel, 12 mais 12, né? Como é que eu faço para usar ele aqui nesse projeto? Deixa eu pôr mais para cá.
A gente pega uma ponte de terminal dessa, tá? E aí você pega o 12 mais 12, você aqui, pessoal, que é o secundário, tá? A 12 mais 12. Você vai deixar desligado o fio preto, o tap central. Tá? Se você deixar desligado, aí o que acontece? Você tem 12 e menos 12, digamos assim, tá? Então você tem uma diferença de 24 volts. Você aplicando esses 24, tá? Aqui no AC e aqui, tá? É em X, tá, pessoal? Ó, AC, DC, DC. Então aqui DC positivo, DC negativo. E aqui as entradas C. Tá? Você vai vir aqui e aí você vai ligar nesses dois aqui, ó. Olha a posição. E aí você tem 24 aqui. Você tem 24 aqui, né? Retificado. Quando você pôr os capacitores, aí você tem uma filtragem. Aí você diminuindo o ripple, você multiplica a tensão aqui de saída vezes raiz de 2. Vezes 1,4142. Aí você vai chegar perto dos 30 volts, que é o que a gente tem aqui, que deixou uma estabilização ótima. Tá joia, pessoal? Então dá para utilizar sim. Ah, Leonel, mas eu tenho um transformador que ele é só 15 volts, né? 15 volts já é pouco, tá, pessoal? Eu acho que 15 aqui já é uma tensão muito baixa, né? Normalmente transformador de 15 aqui, só 15, né? Sem o tap central já fica complicado de utilizar. Você consegue retificar, filtrar, porém estabilizar. Se for uma carga baixa você ainda consegue, mas em plena carga eu acho que a tensão vai cair muito próximo. Você tem que ter uma margem de segurança, porque o circuito de feedback, né, o amplificador de erro, ele precisa ter uma tensão acima da tensão de saída. Por exemplo, se eu trabalho com 13,8, eu tenho que ter pelo menos 20, tá? Para o amplificador de erro poder fazer a leitura e corrigir. Porque se a gente for analisar aqui, pessoal, quer ver? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu vou desligar aqui essa ponta de prova, tá? Que é o meu multímetro de bancada, agora ele está desligado. Eu vou medir para vocês a tensão, ó, aqui no dreno. Tenho 30, que é do retificador. Agora olha no gate. Para mim ter os 13,8, eu tenho 18 no gate. Nossa, Leonel, mas por que 18? Porque é o que eu falei, pessoal. O MOSFET ele trabalha com tensão acima do 0,6 de um bipolar. Se eu tivesse um bipolar aqui, 13,8, eu ia somar 0,6 em cima dele, né? Eu teria que tensão na base. No caso do MOSFET, ó, eu tenho 18, né? 18 menos 13,8, quer dizer, vamos ver qual que é a tensão de disparo. Vamos lá? Ó, 18 volts menos 13,8. Eu tenho 4,2 a tensão de disparo dele. Ô louco, Leonel. Exatamente, pessoal. Para ele começar a conduzir, eu preciso de 4,2. Porque é um transistor MOSFET. A tensão de disparo dele é bem maior que a tensão de um transistor bipolar. Tá joia, pessoal? Se eu tivesse aqui com um 3055, né? Um transistor desse, eu teria 0,6 volts, já tá entrando em condução. Eu já teria os 13,8 aí, né? Eu teria os 13,8, ó, 13,8 mais 0,6. Então com 14,4 na base dele, eu já tenho 13,8 na saída. Isso num bipolar, tá? Num 2N3055, num chip 35, tá? Num transistor NPN aí, bipolar. Agora num MOSFET, pessoal, né? Se a gente for pegar um MOSFET, aqui, ó, um IRFP 260, por exemplo, a tensão de disparo dele é mais alta, tá? Isso é característica, não é só do IRFP não, tá, pessoal? Não é só desse transistor, de qualquer MOSFET, tá? Se você pega aí um transistor de PX, saída de PX, um IRF 520, né? Ele trabalha aí com 3 volts, 3,6, para ele ter uma boa condução, né? Que é a tensão de bias, né? Ou tensão de bias. Então, isso é característica do transistor MOSFET, tá? Desse transistor aqui. Mas é normal. Por isso que eu não posso, como um amigo ali comentou no vídeo,
né, no vídeo anterior. Leonel, eu posso trocar o transistor da minha fonte para MOSFET direto? Não dá. Por quê? A tensão de gate é mais alta, então a fonte não vai funcionar. E a impedância do gate é muito alta, é acima de mega ohms, né? 3, 4, 5 mega ohms, 10 mega ohms, dependendo do modelo de transistor. E aí o que acontece? A característica do circuito pode ser que o transistor ele entre em condução e ele faça o efeito avalanche, né? Ele conduza para ele mesmo, ele vira um ciclo até queimar. Tá? Ele se autoconduz, ele se autopolariza. Então, aqui no caso, o que acontece? Ó, eu tenho esse transistor aqui, ó, é como se eu estivesse tendendo ao terra. No caso, eu tenho uma tensão fixa aqui de 5 volts. Mas aqui ele está puxando a tensão do gate para a massa. Então, ele está fazendo, ele faz o gate entrar em corte, né? O transistor em si ele entrar em corte. Então, ele não deixa virar aquele efeito avalanche do transistor e começar a conduzir cada vez mais até fechar um curto. Então, é topologia desse circuito, desse modelo de fonte, tá, pessoal? Uma característica. Mas está ficando bem legal, tá, joia? Então, é vidinha mais pra gente bater papo, pessoal. Conversar um pouquinho sobre fonte aí, né? Tem alguns amigos ali que pediram para mim montar um vídeo relacionado a como fazer uma fonte do zero, né? Então, eu vou pegar depois, pessoal, vou finalizar esse projeto primeiro. E aí eu vou pegar um transformadorzinho, né, uma ponte retificadora, capacitores. Aí a gente vai montar primeiro uma fonte retificada e filtrada. Depois dela retificada e filtrada, a gente vai fazer ela estabilizada, né? A gente vai fazendo passo a passo, que de repente, fazendo bem mastigadinho, a pessoa pode estar montando aí na própria residência, né? Então é mais ou menos isso daí, tá, pessoal? Queria agradecer muito aí a audiência, né? Agradecer muito aí os inscritos. Deixar um forte abraço a todos aí. Espero ter sanado algumas dúvidas. E aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá? Já, pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe e até mais. Valeu!